Chega mais, Rogério Corrêa! Tudo bom? Cara, uma emoção atrás da outra. Muito bem-vindo. Deixa eu acertar minha câmera aqui, ficou boa? Ótimo, tá Bom, ótimo. tá bom. Aliás, o Rogério Corrêa tá com um time lá ó, de produção de vídeo que tá uma beleza, viu? Tá fazendo uns vídeos ali que faz todo um. Pega uns memes, tá chique, hein, deputado? Tá chique. Tem um minuto do golpe, né? Isso. Tá bonito. Ô, Rogério, eu vou aproveitar aqui minha participação. Ontem eu estava analisando esses documentos que a gente baixou aqui da investigação do Silvinei Vasquez, né? Dessa prisão ontem, principalmente a decisão do Alexandre de Moraes, né? Tem muitas coisas a virem à tona. Na minha mentalidade aqui, o Silvinei e o Anderson Torres, viu, Mauro, viu, Rebeca? Eles participaram junto com o Bolsonaro de uma primeira etapa de uma tentativa de golpe ainda durante as eleições, né? Daí, como ficou muito clara a participação do Silvinei, principalmente nesses bloqueios que aconteceram, o Silvinei foi meio colocado de lado e o Anderson Torres seguiu o que a gente viu naquela minuta golpista, né? Agora tem dois nomes, viu, Rogério, que eu acho que é interessante. Eu não sei se está na pauta de convocação, que aparece no documento aqui do Alexandre de Moraes. Um deles é do Clebson Ferreira, que é um DPF aí que denunciou essa tentativa de articulação. E o outro é da diretora, né? Então, diretora de Operações Integradas de Inteligência, Marília Alencar, que é estarrecedor, viu? Ela diz aqui, ó, que ela que mandou uma imagem no celular, né? Pelo celular aí do Silvinei Vasquez, durante aquela reunião que ele teve com o Anderson Torres e o Bolsonaro, em que lista aí, ó, tô até lendo aqui na decisão do Moraes, ó, é um painel com o título Concentração maior ou igual a 75% traço Lula. Lista uma série de cidades, né, principalmente no Nordeste, onde teriam ocorridas, quer dizer, foi mapeado antes, né, a votação no primeiro turno, e onde ocorreram. Foi no Nordeste, mas também teve em Goiás, e todas as cidades onde o Lula ganhou do Bolsonaro no primeiro turno. A Marília e o Clebson estão aí na lista de convocados da CPMI, Rogério? O Plínio, a Marília já tem requerimento para ser aprovado. Eu não tenho certeza se nós já aprovamos. Primeiro, um bom dia, né? O Plínio, o Mauro, Rebeca. Prazer estar Bom dia, prefeito. Bom dia, prefeito. Bom dia. Bom dia. E então, o caso da Marília já tem requerimento. Tem que confirmar se foi aprovado ou não. E o caso dela, ele serviu, sim, para várias perguntas, tanto da relatora, senadora Elisiane, quanto de diversos deputados. Nós citamos o caso da Marília, que você citou. Ela tinha esse mapa e ela apresentou isso ao Sidney. No dia, o Silvinei Vasquez, na CPI, mentiu sobre isso, disse que era apenas um estudo que era feito para saber se houve ou não compra de votos. A desculpa deles era essa, que era uma análise que eles queriam fazer de denúncia de compra de voto. E tentaram sair pela tangente, porque é óbvio que esse estudo servia para fazer um mapeamento de onde o Lula teve mais votos e tentar depois fazer uma operação para impedir esses eleitores de votar. Então, eles mentiram descaradamente sobre isso. O Anderson Torres, anteontem na CPMI, também foi pelo mesmo caminho de mentira. Dizer que isso era um estudo feito pela Polícia Rodoviária Federal, que ele e o Ministério da Justiça nada tinham a ver, mas que, segundo ele, também seria apenas para verificar onde houve compra de votos, mas que isso não chegou a ser levado em consideração e assim por diante. A mentira foi deslavada de ambos. Sim. No caso agora, que a Polícia Federal fez uma vasculhação maior sobre isso, ela vai localizar esse mapa de cidades já nos celulares dos policiais rodoviários federais que estão na ponta, ou seja, eles tinham lá um mapa de onde deveriam barrar os eleitores.
Isso chegou para o policial rodoviário federal da ponta. E lá ele agia para tentar impedir, então, os eleitores do Lula de votar. E devem ter impedido muitos, porque foi exatamente no Nordeste que eles concentraram. Então, agora a Polícia Federal conseguiu localizar na ponta o resultado desta ação. Pior, esta ação foi... Opa. Uai, agora eu errei aqui. Voltou. Vocês estão me enxergando aí? Não estamos enxergando, mas estamos ouvindo. Eu fui desligar aqui e fiz uma coisa errada. Agora eu não estou sabendo voltar. Não estou sabendo voltar. As coisas de tecnologia sempre dá uns probleminha para a gente, viu? É porque tocou e eu fui. Essa coisa do celular tem isso, né? O telefone toca, aí você vai desligar, aí dá confusão. Mas estamos te ouvindo. Pessoal, olha, voltou, saiu. Alguém perguntando, Marília Reis? Não, nada a ver com a Marília Reis. A Margarete veio aqui. Não, a Marília é funcionária da Polícia Rodoviária Federal. Voltou? Eu preferi desligar e voltar. Fez bem, foi ótimo. Vocês desculpem que eu apanhar aqui das redes sociais, da tecnologia. Mas então eu dizia que a Polícia Rodoviária Federal, então, ela descobriu esse procedimento todo e descobriu que houve uma reunião, isso é que é importante. Houve uma reunião prévia preparatória disso, onde este mapa foi apresentado. Foi aquela reunião que eles não podiam entrar com celulares, exatamente para que nada vazasse. E esta reunião, ao que tudo indica, estava presente também e mentiu o próprio ministro da Justiça, Anderson Torres. Então, ele está envolvido nessa reunião. Essa reunião não foi apenas do Sidney Vaz. A Polícia Rodoviária Federal foi operadora de um plano feito no Ministério da Justiça. O que a Polícia Federal está agora atrás é da ligação do Bolsonaro com esta reunião, ou seja, da ordem do Bolsonaro e da articulação dele de fazer essa reunião. Isso vai ser provado. Por isso, nós dizemos que agora chegou concretamente no próprio Bolsonaro a articulação desta reunião. Isso foi, como você disse, o primeiro passo da tentativa de golpe. Era ganhar as eleições a qualquer custo. E é isso que eles fizeram durante o segundo turno, além da compração de votos, que nós já assistimos isso, através de liberação de recursos da Caixa Econômica Federal, tudo ilegal. Então, enfim, eles fizeram uma operação de vitória a qualquer custo, gastando dinheiro ilegalmente e depois tentando evitar eleitor de votar. Então, isso ficou muito claro. O Sidney mentiu na CPMI, o Anderson Torres também mentiu muito. Agora, a mentira do Anderson Torres anteontem, ele julgava toda a responsabilidade na Polícia Rodoviária Federal, como se ele não soubesse de nada. Então, ele julgou o próprio Sidney na fogueira. O Sidney Vaz agora é preso e vai ter que responder quais as ordens que ele recebia. Então, isso vai, além dos fatos concretos que a Polícia Federal já tem, chegar também na delação, com certeza, em relação ao próprio Anderson Torres. Então, esses dois estão completamente lascados. E pior, a Polícia Federal já tem vários elementos que ligam ao Bolsonaro. Então, não adianta eles irem para a CPMI e falar mentira, porque tanto nós temos documentos e provas. Agora, imagina a documentação que a Polícia Federal já tem e que nós não temos, porque o que está no inquérito não é tudo remetido para a CPMI por um motivo... O que está sob investigação não pode ser enviado, não é isso? O que está sob diligência não pode ser enviado. E também porque, é óbvio, o Supremo não vai enviar para uma CPMI, onde tem vários deputados que defendem que não houve golpe, que defendem o bolsonarismo, que defendem até o golpe, e outros que são investigados. Então, as provas que existem são muito maiores até do que as que a gente tem, e nós já temos muitas. Então, eles falam mentira num dia e no outro dia são presos. E só agrava a situação deles porque mentiram na CPMI. Eu acho que devia servir de lição a eles. Em todos os casos, não adianta. O Mauro Cid foi lá, ficou calado, nós pedimos a quebra do
do bancário, do sigilo bancário. Aí começam a chegar os relatórios de inteligência financeira do Mauro Cid, nós vimos tudo lá, inclusive porque ele era procurador da conta do Bolsonaro, a gente viu tudo que o Bolsonaro acumulava de riqueza dentro dessa conta, inclusive o RIF de 17 milhões, que é o que tudo indica, tem ali ampla lavagem de dinheiro. Então já está sendo feita uma investigação em quem fez as tais doações. Não sei se vocês viram a reportagem do Estadão, imagino que a Polícia Federal já deve ter muito mais coisa. Na reportagem do Estadão, eles foram atrás de algumas dessas pessoas e muitos disseram que não se lembram de ter colocado recurso para o Bolsonaro. Então, ali pode ter sido uma grande lavanderia que está sendo verificada também. Então, os dados que estão chegando vão desmentindo e vão colocando o Bolsonaro na berlinda, né? Rogério, não sei se foi uma estratégia da CPMI, mas no final acabou sendo perfeito, né? Porque vai lá o Anderson Torres, vai lá o Silvinei, quando a CPI ainda não está na posse de todas as informações da Polícia Federal, então eles estão lá meio deita e rola, né? Arrogantes, contam um monte de mentira, né? Estão lá soberanos, soberbos. Aí, uma semana depois, ou no caso do Silvinei um pouco mais, os dados vêm à tona e eles ficam completamente desmoralizados, porque se comprova com os dados que era tudo mentira, né? Não sei se foi uma armadilha proposital da CPI, mas que deu certo, deu, né? Não foi proposital, não, porque a intenção da gente é lá mesmo ver se eles dizem a verdade e apertá-los. Mas, em todos os casos, é um alerta, né? Agora, a gente já pressentia isso. Ele vai falar mentira e ser desmoralizado. É o seguinte, por isso é que quando eles falam e a gente vê que eles estão mentindo, a gente pede a quebra dos sigilos. Aí isso chega para a CPMI. O silêncio do Mauro Cid foi outra coisa, né? Então, o Mauro Cid foi lá, fez um silêncio enorme, não falou absolutamente nada, nem a idade dele, quando a Jandira perguntou. E, no final, a gente viu a mentirada do Mauro Cid. Agora, é interessante também verificar, isso eu estava analisando ontem. O Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, sei lá qual, fez um escândalo quando chegaram os resultados da conta do Mauro Cid, que estava lá o Bolsonaro. O COAF não podia ter mandado a conta do Bolsonaro. O COAF mandou a conta do Mauro Cid, só que ele era procurador do Bolsonaro. Eles já sabiam disso, que isso era um risco. Agora, eu descobri ontem que o chororô deles, que o COAF não podia fazer, que já não era mais procurador, o Mauro Cid, no dia 17 de julho. Então, a CPI estava ainda começando, engatinhando, mas nós já começamos a pedir a quebra de sigilo. Dia 17 de julho, o Bolsonaro retirou o Mauro Cid da procuração dele. Olha só, depois que a CPI tinha começado. Exato, eles viram que nós íamos pedir a quebra do sigilo, tiraram rapidamente, o Bolsonaro tirou a procuração. Plínio, manchete do fórum. Manchete. Isso aí, vamos fazer matéria já disso aí, viu, Rogério? Isso eu lendo ontem à noite mais coisas aqui, verifiquei as datas. Então, foi no dia 17 de julho que ele pediu para não ser mais o Mauro Cid procurador da conta. Aí, porque eu fiquei com aquilo na cabeça de um dos filhos do Bolsonaro, não lembro qual deles, acho que foi o Flávio, reclamar demais do COAF. Ou seja, eles estavam com medo e reclamaram que era ilegal, porque ele já não era procurador, como é que essa conta foi? E eu fiquei, será que o COAF ia mandar coisa em excesso para a gente? Não. O COAF mandou até o dia 17. Por que o dia 17? Porque no dia 17 ele pediu para que não fosse mais, porque ele sabia que ia quebrar e que ia chegar no Bolsonaro. E eles temiam essa conta do Bolsonaro. Lá tinha o que eles escondiam. Por exemplo, dos 17 milhões que os patriotários foram dando dinheiro e ele gastando com a família dele. Depois a gente viu que tinha dinheiro para Michele, tinha dinheiro para a conta do condomínio do Flávio ou do Eduardo Bolsonaro. Eu sempre confundo 01, 02, 03, 04. A família, a gente confunde os números. Acho que tinha dinheiro até para Valdo Açaí também, né? Agora tinha dinheiro para Valdo Açaí. E bastante para Mega Sena, né? Bastante para Mega Sena também. Ainda tem mais Mega Sena. Eu vou te contar. Olha,
E não veio nada ainda do que está para vir. Chegou na CPI anteontem 17 mil e-mails que estão na lixeira dos ajudantes de ordem. Nossa. Nós estamos lá com 17 mil e-mails para ser lido, que estavam na lixeira. Então, se os que não estavam na lixeira, que eles não tentaram apagar, já deu tanto escândalo, está dando até hoje, imagina quando começar a aparecer os dados dos documentos que os trapalhões não apagaram e deixaram na lixeira. Então, deve ter coisa do arco da velha. É impressionante a atrapalhada, a ladruagem deles. É um negócio de doido, uma articulação golpista. Tudo isso vai sendo revelado. O Mauro, Plínio e Rebeca, eu digo para vocês o seguinte, a CPMI já tem dados concretos para indiciar Bolsonaro e pedir a prisão dele no relatório da senadora Elisiane Gomes. Da Elisiane Gama. Nós já temos esses elementos. Isso é concreto. Agora, imagina, essa CPI vai até novembro. O prazo máximo dela é novembro. Esses caras deram um tiro no pé de todo tamanho. Tá tudo com o pé furado, porque vai aparecendo coisas do arco da velha. E vai aparecer mais, porque a Polícia Federal e o Supremo, de olho nisso, vão começar agora a fazer o julgamento final dos 40 que fizeram quebra-quebra. Opa! Ligaram de novo lá para ele? Voltou. Você estava falando dos 40, né? Tá sem som. Espera aí, Rogério, tá sem som. Tá sem som. Tá sem o áudio aí, Rogério. Não, melhor você sair e voltar. Sai e volta. Não estamos ouvindo você. Não estamos te ouvindo. Ó, bem do Rogério. Tô achando que tem bolsonarista aí na Vivo, na TIM, não sei qual que é a linha do Rogério aí. Vamos ver. Mas que absurdo, hein? Eu queria muito ser uma mosquinha para ler esses e-mails, hein, gente? Vocês não. E oferecer os serviços dos jornalistas da Fórum, hein, Plínio? Se quiser, a gente ajuda a analisar esses 17 mil e-mails. Então, tá sob sigilo lá. Eu tô tentando levantar mais informações desses e-mails aí, viu? Vamos ver. Ele já vai voltar. Caiu lá mesmo, viu? Eu tenho algumas questões ainda para ele, Plínio e Rebeca, que é assim, com base nisso, eles vão chamar o Silvinei e o Anderson de novo? A CPMI vai ou não convocar o Bolsonaro? Eu estou sentindo que tem uma dúvida ali na base do governo, se vale a pena ou não vale chamar o Bolsonaro, né? O Mauro Cid volta também, né? O Mauro Cid o próprio Mauro Cid. Perguntar também por que o Walter Delgatti foi adiado e qual a perspectiva, né, para o Delgatti. O Rogério Corrêa tem um papel bem importante nesse tema, né? Acho que são questões aí interessantes. E a Rebeca vai querer falar do Zema, depois nós vamos falar dele, sim. Eu quero saber o que ele está achando aí dessa questão do Zema. Mas vamos terminar a pauta da CPMI. Rogério. Voltou? Oi. Voltou super. Indagações para você. Vocês vão convocar de novo o Mauro Cid, o Anderson e o Silvinei? Nós estamos avaliando, Mauro, porque que é evidente que eles mentiram e teriam que falar lá, sim. Agora, nós chamamos para que eles tivessem também a oportunidade de explicar, fazer defesa. Mentiram e ficaram calados. Nós temos muita gente para ouvir ainda. Temos que seguir. O que nós temos são elementos suficientes para indiciá-los. A verdade já está aparecendo, então nós temos que avaliar o prazo da CPMI, quando é que nós queremos também que ela termine. Precisamos, né, de aprovar relatório, tem muita gente para ser ouvida ainda. Nós temos que chegar ainda nos articuladores golpistas lá do Exército, né, que também precisamos de enfrentar esse assunto, que não foi enfrentado ainda. Nós temos também que escutar policiais que foram atingidos, quase mortos no dia. Nós temos muita gente para ouvir. Vamos avaliar se vale a pena. Nós estamos fazendo esse estudo. Porque esses aí, agora a Polícia Federal e etc., já está atrás. A população já sabe o que eles fizeram. Então, nós estamos avaliando isso. A gente segue para frente, se volta atrás em algum deles.
Que nós ainda A mesma temos que coisa do ouvir Bolsonaro, né? Eu estou Bolsonaro. sentindo que tem entre vocês ali uma dúvida também, porque no final chamar o Bolsonaro com tudo que está sabendo já vai dar palco para ele também, né? Ah, não, o Bolsonaro deixa ele lá, não vamos chamar, mas ele é cereja do bolo. Depois que ele já estiver quase na cadeia, se já não estiver na cadeia, a gente chama ele. Tem até novembro. Deixa o Bolsonaro guardadinho ali, que a hora dele com certeza vai chegar, da Michelle. Nós agora precisamos de quebrar o sigilo do Bolsonaro e da Michelle. Na última reunião, o presidente Arthur Maia foi solicitado e ele disse que não havia, na opinião dele ainda, os elementos para que isso ocorresse. Não havia, na opinião dele ainda, nada que justificasse, mas que estava aberto aos andamentos da CPMI. Agora, eu acho que não há mais dúvida, principalmente depois que nós descobrimos, em 11 dias, R$60 mil saindo da conta do Mauro Cid, dinheiro, muitas vezes, de empresas que já estavam entrando lá, empresas que prestaram serviço público, para pagamento das contas pessoais da Michelle, R$60 mil em 11 dias. Isso também foi outra revelação com os recibos e tudo. Então, agora eu acho que não há motivo para não pedir, não aprovar a quebra do sigilo do Bolsonaro, da Michelle, incluindo sigilo bancário, telemático, telefônico, e-mails, etc. Rogério, Walter Delgatti ficou adiado para quinta da semana que vem, dia 17. O pessoal, nossos camaradas aqui do DCM, disseram agora de manhã que estão com informação de que ele já teria fechado a delação premiada lá num acordo com a Polícia Federal. E a conversa que eu sei, que eu tenho ouvido aqui nos bastidores, é que ele vai enterrar, vai ser a última pá de cal, né, sobre o bolsonarismo se sair a delação premiada. O adiamento foi por conta da notícia que vocês têm da negociação de delação premiada? Por que vocês adiaram o Delgatti? Exato. Para ele ir na CPMI antes de combinar a delação, poderia atrapalhar a delação premiada dele. Tá. Ou obrigá-lo a ficar calado na CPMI, porque ele não iria querer revelar para a CPMI antes de fazer a delação. Então, o adiamento foi exatamente por isso, para que desse a chance a ele de fazer a delação premiada, pudesse negociar a delação lá com a Polícia Federal, os termos, né, da delação premiada, para depois vir a CPMI. Mas está confirmado para a próxima quinta-feira. Vai ser a tampa do caixão do Bolsonaro, e olhe lá, de muita coisa do bolsonarismo, porque ele tem muita coisa a dizer. Carla Zambelli, a ida dele ao Bolsonaro, que ela levou, o pedido que Bolsonaro fez ao hacker para que ele tentasse invadir urna eletrônica, a ida dele ao Ministério da Defesa, também para ensinar ao Ministério da Defesa como questionar o TSE. É impressionante, uma atrapalhada desse bolsonarismo, vai tudo sendo revelado. Ô, Rogério, eu vou voltar lá para a redação para bater essa nota aqui do Bolsonaro, que você passou para a gente, mas uma coisa, eu vou dar uma dica interessante. O Ariovaldo Moreira, que é o advogado do Delgatti, viu? Ele estava, inclusive, naquela reunião do PL, foi lá que ele rompeu com o Delgatti, quando o Delgatti foi levado pela Zambelli lá. Eu lembro que nessa época, a gente fazia 2, 3 dias que o Luiz Costa Pinto tinha entrevistado o Delgatti aqui no 11h30, que a gente estava no 11h30 substituindo o Rovai. E o Ariovaldo tem muita informação também, viu? É uma pessoa extremamente séria. Eu sempre coloco meus artigos aqui que o Delgatti é um blefador, ele tem toda uma história aí complicada. Mas o Ariovaldo Moreira, que é o advogado, olha, tem coisa para falar ali, inclusive do motivo dele ter deixado a defesa do Delgatti depois dessa reunião que teve com o Valdemar Costa Neto, Carla Zambelli, lá na sede do PL, aí na sede do PL em Brasília, viu? Um abração para você, viu? Vou voltar lá, já vou fazer essa nota, daí eu mando lá pro pessoal. Tá certo, Mauro? Rebeca, amanhã eu volto com o sextor aqui. Um abração, Plinhão. Obrigado. Bom trabalho na redação. Rogério, para encerrar, vou te liberar, sei que a tua agenda é pesada. A Rebeca tem uma questão que não tem a ver com o CPMI para você, não. Questão importante. Fala, Rebeca. Rogério, estou muito curiosa para saber aí, né, sua posição, como anda essa relação com o Zema, depois de toda essa polêmica daquele comentário separatista, né, que ele fez na semana passada e tudo mais, dessa união entre parlamentares do Sul-Sudeste, né, contra
os estados do Norte e Nordeste. Como que você avalia essa fala e como que está essa relação entre vocês aí depois disso? O Zema é muito preconceituoso, né? Não é a primeira vez que ele mostra esse preconceito dele. O Zema, uma vez, vou contar para você, Rebeca, um caso aqui que ele falou lá em Minas Gerais. Ele diz que o Vale de Jequitinhonha é uma região pobre porque não tem investimento. Então, ele estava tentando convencer os empresários, para ele tudo é o mercado. Então, uma região só pode avançar se tiver indústria, poluição, mercado lá dentro. Então, ele é incapaz de compreender o Vale de Jequitinhonha, por exemplo, que é um vale que não pode ser chamado de Vale da Pobreza, coisa nenhuma. O Vale de Jequitinhonha é muito rico, e é rico em agricultura familiar, rico em cultura. O Vale é uma beleza. O Vale de Jequitinhonha é uma região de Minas Gerais que nós todos temos muito orgulho. Um povo maravilhoso. Nunca vi uma região tão hospitaleira igual o Vale de Jequitinhonha. E é das regiões que tem menos industrialização. E ele acha que vai desenvolver levando indústria. Então, ele, para tentar levar os empresários para lá, ele disse o seguinte: olha, é bom vocês irem para lá. Lá tem muita gente para trabalhar. Eles trabalham, eles não têm emprego, eles trabalham por qualquer R$200. Isso é o Zema. Então, ele pedindo que os empresários vão para lá para explorar o trabalhador e o povo para ganhar R$200. Por isso, ele não gosta de Bolsa Família, ele não gosta de políticas sociais, porque acha que isso atrapalha o lucro do empresário. Então, é a tese deles. Nós vamos ter que pagar salário mínimo e o pessoal não quer trabalhar porque eles recebem Bolsa Família e aí não querem trabalhar, porque ele acha que tem que ser explorado por R$200. Esse é o Zema. Então, esse preconceito dele com o Nordeste é o preconceito que ele tem contra os mais pobres, contra o povo brasileiro. É o preconceito que o Zema tem de uma elite, eu diria, uma elite nojenta, né, que nós ainda temos no Brasil, que o Zema representa esse tipo de elite e acena para eles. Eu acho que ele deu com os burros na água. Se ele tem, ou tinha, e tem, né, algum plano para ser candidato a presidente da República, eu acho que ele enterrou aí de forma definitiva. O Zema, sinceramente, eu não aposto um centavo furado em candidatura do Zema. Acho que ele não tem a menor condição. Ele já começou também um declínio muito grande em Minas Gerais. Eu vi agora, em especial depois desse fato, que ele caiu muito, tanto nas redes sociais, quanto tem queda drástica dele também na população, do ponto de vista de pesquisa. Então, eu acho que o Zema tem feito um segundo governo muito ruim. Ele vai ter que iniciar pagamento de dívida que ele nunca pagou, vai mostrar que ele nunca fez gestão. Então, não aposto em Zema, não. Aposto que um declínio dele tem sido muito claro, principalmente depois da vitória do presidente Lula, onde a comparação entre políticas sociais de um e do outro ficam também muito claras. É interessante que você falou, né? O Zema, ele desabou no ranking de popularidade digital depois dessa fala separatista dele. O líder no ranking digital é o Tarcísio, com 72%, ele era o segundo, com 50%, caiu para 30%, perdeu 20 pontos, e a Raquel Lira ficou em segundo lugar. Agora, e tem uma coisa, né, Rogério? Quantos milhões de mineiros ou de gente que mora em Minas não nasceu no Nordeste, né? Ele agrediu essa turma toda também, né? Negócio impressionante. E aí amanhã tem o lançamento do PAC no Rio. Todos os governadores, em tese, vão. Será que esse Zema vai ter coragem de ir lá encarar os governadores do Nordeste depois disso? Vai criar um climão, né? Lá amanhã. Ele é cara de pau, capaz dele ir. Mas que vai criar um clima, vai. Agora, não é só nordestino que mora em Minas, não. O problema maior dele é o seguinte: 246 municípios mineiros são da área do Cerrado. São muito assemelhados ao Nordeste brasileiro. É aquela parte de Minas Gerais que tem um voto muito consistente no PT, no Lula, é uma parte grande de Minas. Por isso que o Lula ganha em Minas Gerais também. Minas é uma síntese, né? Já dizia Guimarães Rosa, Minas são muitas, ou Minas é muitas. E é exatamente isso que o Zema não entende. Então, se ele tivesse paciência de um dia ler Guimarães Rosa, Os Grandes Sertão de Veredas, ele ia ver que falar mal de nordestino em Minas Gerais realmente
é uma gafe enorme, porque uma grande parte nossa se assemelha exatamente ao Nordeste brasileiro. Por isso que Minas são muitas, né? Tem a parte nossa nordestina muito grande, 246 municípios. É impressionante. Legal, Rogério, muito obrigado, muito boa, sempre boa a conversa contigo aqui, muitas revelações, muitas notícias e muita precisão na sua análise. Noticiei aqui em dia 2 de setembro, já noticiamos aqui, tem convenção municipal do PT, a Gleisi vai lá. Dia 2, está confirmada a Gleisi, e provavelmente no dia 2 nós já vamos fazer o indicativo de uma candidatura própria do PT para discutir, é claro, com os outros partidos. A gente fala que é um indicativo, porque senão fica, o PT é muito pedante, já está lançando candidato, não é isso. Nós vamos apresentar aos outros partidos um nome nosso. Perfeito. E no dia 2 a gente já quer definir a candidatura e o nome que nós vamos apresentar para discutir com os outros partidos de esquerda e para os próprios partidos, né, que também compõem a base do presidente Lula. E começar as articulações, vamos ver. Eu estou articulando dentro do PT para chegar no dia 2 com o nome meu, vamos ver se ele unifica o partido e a gente já inicia, então, um processo de discussão com os demais partidos da frente. Perfeito. E a Gleisi vamos acompanhar de perto. Aí a Gleisi está lá confirmadíssima, viu? Nossa Legal. Presidenta vai estar lá. O encaminhamento do Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional do PT, que Belo Horizonte tenha candidato próprio do Partido dos Trabalhadores. Legal. Obrigado, Rogério. Vamos aguardar bastante esse depoimento do Delgatti. Aí, como você falou, pode ser, deve ser o último prego na tampa do caixão do Bolsonaro e da sua turma aqui. Vamos ver, vamos esperar. Obrigado, viu? Bom fim de semana para ti, Rogério. Até semana que vem. Um abraço, sempre na luta. Legal.